Forte é a palavra, meu amigo, que Deus tem para a sua vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação hoje se encontra em Jeremias, capítulo de número 18, onde a Bíblia diz para Jeremias a seguinte expressão: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Meus queridos irmãos, o capítulo 18 do profeta Jeremias é um capítulo muito conhecido da igreja do Senhor. O livro do profeta Jeremias, o profeta chorão, um homem que tinha uma chamada para ser um sacerdote. E Deus fez uma chamada dizendo a Jeremias que tinha escolhido eles antes que ele nascesse. Jeremias foi um homem sofredor, um homem que teve que profetizar para reis, sacerdotes, falsos profetas, um homem que andava chorando por causa de Jerusalém, dos seus pecados. A Bíblia diz que certa vez Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, para de clamar por este povo. E Jeremias chorava e orava. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, vemos no capítulo número 18, Deus falando com Jeremias. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E ele disse que desceu àquela olaria e viu que enquanto o oleiro estava fazendo aquele vaso, o vaso quebrou nas suas mãos e tornou daquele vaso fazer outro vaso para a glória do Senhor Jesus. E Deus falou a Jeremias: eis que como barro na mão do oleiro, Jeremias, assim são vós nas minhas mãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Um certo teólogo certa vez falou que a argila, ela em si não é algo muito atraente, não, mas quando é tocada pelas mãos do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela e o seu plano se realiza nela por meio dela, e assim ocorre uma verdadeira transformação. A realidade é que a olaria era uma espécie de manufatura de cerâmica, uma das principais indústrias do Oriente Próximo naquele tempo. Sim, Jeremias já havia passado por lá várias vezes, em frente à casa do oleiro, mas dessa vez Deus tinha uma mensagem especial para o profeta. Quando andamos com o Senhor nosso Deus, nunca se sabe o que se acontecerá logo a seguir. Deus se revela em lugares estranhos às vezes, em épocas inesperadas. Quantas e quantas vezes o profeta não tinha passado em frente daquela olaria, mas dessa vez Deus tinha algo para mostrar ao profeta naquele lugar, naquele ambiente, naquele recinto. E aqui nós aprendemos algumas lições para a honra, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vemos que, em primeiro lugar, a Bíblia não cita o nome desse oleiro, não. A Bíblia não vai citar o nome deste oleiro, mas pela palavra de Deus dá-se a entender que o oleiro é o próprio Deus. O oleiro aqui é uma pessoa trabalhando no vaso, trabalhando na olaria. O nosso Deus, a nossa vida, não está nas mãos de uma força invisível ou de um destino qualquer, não. Mas a nossa vida está nas mãos de uma pessoa espiritual, de um Deus transcendental,
o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não é apenas o Criador que deixou as suas criaturas à deriva neste mundo, não. Ele tem uma preocupação pessoal com a nossa vida. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Em segundo lugar, nós vemos o poder que o oleiro tem sobre o vaso. O oleiro tem todo o poder sobre o vaso. O barro nunca vai se moldar sozinho, não. Não se deve discutir jamais com o oleiro. Apenas Deus tem o poder de guiar a nossa vida. E Ele deixa isso muito claro na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 20, diz: mas tu, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que foi que me fizeste assim? Não é essa indagação nossa muitas vezes? Por que me fizeste assim? Por que o Senhor não me fez que nem aquela pessoa, que nem aquele ator, que nem aquela atriz, que nem aquele jogador? E no versículo 21 de Romanos 9 vai dizer: ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra, para a glória da Gassúbia Nahachai? Será que Deus não tem o poder sobre as nossas vidas ainda, para fazer nas nossas vidas um vaso para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes queremos ser moldados sozinhos. Não queremos que o oleiro trabalhe na nossa vida. A Bíblia diz lá em Atos 9, aleluia, quando Jesus se apresentou a Ananias, disse: Ananias, se levanta, vai na rua chamada direita, lá tem um homem orando chamado Saulo, ora por ele, porque esse homem vai fazer a minha obra. Ananias olhou para Jesus: Jesus, eu muito tenho ouvido falar desse homem, quanta perseguição, esse homem veio aqui para prender o teu povo. E disse: vai, não discuta, Ananias, eu tenho um projeto grande na vida de Saulo, eu vou mostrar a ele o quanto ele importa sofrer pelo meu nome, para a glória do Senhor Jesus. Muitas vezes, aleluia, queremos ensinar Deus a trabalhar. Isso acontece na nossa vida, diariamente, constantemente. Em terceiro lugar, vemos que o oleiro tem um plano para o seu barro, para a massa. Sim. O oleiro tem sempre um plano perfeito para o barro. Na sua mente ele já vê o produto final. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Muitas vezes não conseguimos enxergar o produto final, mas Ele garante que é algo maravilhoso que Ele tem guardado para mim, para você. A Bíblia diz que é aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para o seu povo, para a glória do Senhor Jesus. Você não consegue enxergar nada agora, mas o oleiro já sabe como é que vai sair, aleluias, este produto. O nosso Deus já tem em mente o produto final. É algo lindo, é algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Creia nisto, somente para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Em quarto lugar, eu vejo que o oleiro tem que trabalhar muitas vezes com paciência. Aleluia. Se nós desconstruirmos a palavra paciência, significa ciência e paz. A arte, a ciência que estuda a paz. O nosso Deus é um Deus que tem uma paz tremenda para trabalhar, aleluia, no vaso. Lá em Romanos 5:3, a Bíblia diz que a tribulação muitas vezes produz a paciência.
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Ele usa muitas vezes as mãos de outras pessoas para nos ajudar, para nos modelar, como nossos pais às vezes, como os professores, como os nossos mentores, os companheiros cristãos, até mesmo pessoas que nos perseguem. Deus usa para que possamos ter crescimento em nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. É necessário um tempo para fazer um produto, um vaso que vale a pena, e o Senhor está disposto a esperar este tempo necessário para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o vaso, nós somos o barro. A realidade é que o barro, meu amigo, sozinho não vale nada, mas como ele é misturado com a água, aí se torna algo maravilhoso. A Bíblia diz que nós somos apenas pó na mão do Senhor Jesus, mas quando a água do Espírito Santo se transforma com esses pedaços de caco, com esse pó que somos nós, algo maravilhoso acontece. O barro em si mesmo não tem muito valor não, mas se torna muito valioso, aleluia, quando é modelado pelas mãos certas dos Criador Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ponha na sua cabeça, ponha na sua mente, aleluia, que o barro não pode se moldar sozinho, não. Aleluia, mas precisa do oleiro trabalhando nele. Deus quer que cooperemos com ele, sim. Como é que eu posso, irmão Júlio, como um barro, cooperar com o Criador? Você pode cooperar com ele orando, meditando, obedecendo a voz dele, se entregando ao toque das mãos dele, aceitando a vontade dele para a glória do Senhor Jesus. Aleluias, a nossa vida muitas vezes é como a roda, aleluia, e o oleiro gira essa roda, aleluia, e é apenas ele que controla a velocidade. Existem as rodas ali, quando o oleiro estava fazendo aquele vaso, aleluia, era ele que controlava a velocidade ali. O oleiro é quem controla a velocidade da nossa vida. Às vezes questionamos as circunstâncias da nossa vida, não é verdade? Pensamos que Deus muitas vezes foi injusto conosco, porém um dia vamos perceber, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. É Ele quem controla a velocidade. Aleluia, os psicólogos dizem que o ser humano tem 4 tipos de temperamento. O primeiro deles é o melancólico, aleluia, que são pessoas perfeccionistas às vezes, aleluia, amigável, fiel, pessoas que fazem amizades facilmente. O segundo temperamento é o fleumáticos, que são pessoas calmas, frias, pessoas equilibradas, pessoas que promovem a paz. O terceiro tipo de temperamento é o colérico. Aleluia, são pessoas ativas, voluntárias,
autoritárias, teimosas, autoindependentes, pessoas que possuem firmeza naquilo que faz. E existe também pessoas com temperamento sanguíneo, que são aquelas pessoas eufóricas, vigorosas, que vivem o presente, se esquece do passado. Aleluia, as pessoas contagiam, se destaca. Aleluia, mas muitas vezes são pessoas velozes, pessoas sanguíneas e coléricas. Aí Deus disse: ei, vou colocar uma velocidade normal aqui, vai baixando a bola, você não é nada demais não. Às vezes Deus coloca um freio, aleluia, para que possamos diminuir a nossa velocidade, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes queremos ser rápido demais, sanguíneo, colérico, epa, vão devagar, vá no passo do gado, calma, deixa eu trabalhar, vou trabalhando, o meu tempo não é o seu, o meu tempo é o Kairos, o teu é o Cronos, um tempo de 24 horas, eu sou um Deus atemporal. Ah, Senhor, aleluia, que Deus possa trabalhar no nosso temperamento. O tempo de Deus não é o meu tempo, os pensamentos de Deus não são os pensamentos. Às vezes dói sim, está nas mãos do oleiro, mas ele sabe o que faz. Vamos pedindo graça, pedindo misericórdia, para que ele venha trabalhar na nossa vida e o nome do Senhor venha ser glorificado. Aleluia, eu vejo a desobediência, muitas vezes é o nosso defeito. Seria maravilhoso se o barro sempre se entregasse às mãos do oleiro, mas nem sempre isso acontece, não. Aleluia, o oleiro, meu amigo, jogou fora, por acaso jogou fora aqui o barro, aleluia, renunciou o trabalho em outro bloco de barro? Não. A realidade é que nós vemos aqui que ele refez um vaso do mesmo barro. Ei, o que Deus vai falar contigo agora é coisa grande. Deus não te esqueceu, Deus não te cortou da videira verdadeira, não. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e quem está nele dá muito fruto, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vaso pode estar quebrado, rachado, total. Você deve estar dizendo: Deus não se esqueceu de mim, já só pode acontecer. Será que José não pensou isso quando estava preso na prisão 2 anos, um homem fiel, justo? Deus se esqueceu, só pode. Deus está dizendo: ei, tenha calma, estou trabalhando, vou fazer uma obra perfeita, linda, maravilhosa, debaixo de farol só vai ter você, José. Vai acontecer os sonhos que eu te dei alguns anos atrás, que teus irmãos já lançaram você na cova, não se preocupa não, estou preparando tudo lindo, maravilhoso para a sua vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer um vaso novo, aleluias, e não vai ser preciso inteligência artificial, não. Deus vai fazer um vaso novo de você mesmo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Pergunta ao Senhor. Aleluia, para mim, para você, não existe nada impossível para o nosso Deus, não. Aleluia, vemos aqui, meu amigo, um barro defeituoso, porque queria muitas vezes seguir os seus próprios caminhos. Aí teve que se quebrar. Peraí, vou quebrar, vou fazer ele melhor, mais bonito, vai brilhar, aleluia, e o meu nome vai ser glorificado nesse vaso, no nome do Senhor Jesus. Entregamos muitas vezes a nossa vida, aleluia, ao fazer nossos planos independentes da vontade do Senhor nosso Deus. Se ao menos soubéssemos o produto final que Ele planejou para a minha vida, meu, e para a tua vida, nunca nós desobedeceríamos à vontade dEle. Mas infelizmente nós achamos que sabemos demais sobre a nossa vida, sobre Ele. Aleluia, é por isso que somos quebrados muitas vezes, para a glória do Senhor Jesus. Mas Deus é um Deus gracioso em nos perdoar e fazer-nos de novo. Às vezes Ele é obrigado
a nos colocar em provações difíceis, a fim de conseguir que nós nos entregamos a Ele. Jacó, por exemplo, foi 20 anos trabalhando naquela vida para que ele se transformasse no Israel de Deus. Deus deu uma segunda chance a Davi quando ele adulterou com Batseba. Deus deu uma segunda chance a Jonas. Deus deu uma segunda chance a Pedro quando ele chorou amargamente, arrependido de ter abandonado o Senhor. Deus deu uma segunda chance a esse vaso aqui. Vou quebrar, vou fazer de novo. Deus está te dando uma segunda chance. Aleluia, o nome dele vai ser glorificado na tua vida, crente. Recebe esta palavra para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia, Jeremias aqui não vai mencionar o forno, não é verdade, do oleiro, mas ele tinha que estar lá, sim. Não existe vaso perfeito sem forno. Mas quando o vaso saía do forno, se dava um pique-leque assim, para saber se trincava. Se trincar é porque não prestava, se não trincasse, estava na medida, estava no ponto certo. Nenhum vaso tem qualquer utilidade até passar pelo fogo da aflição, muitas vezes da tribulação, da provação. É o calor que enriquece, é o calor, muitas vezes, da tribulação, que embeleza o barro, que aumenta a sua utilidade e valor para a glória do Senhor Jesus. A vida tem os seus fornos. Jó passou pelo forno da dor. Aleluia, 23:10 de Jó, ele vai dizer: prova-me no fogo e sairei, aleluia, limpo para a glória do Senhor Jesus. Os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram pelo fogo. E o que foi que aconteceu? O 4º homem estava lá com eles na fornalha. Aleluia, e o nome do Senhor foi engrandecido para a glória do Senhor Jesus. O Senhor, meu amigo, sabe exatamente quanta provação podemos passar. A Bíblia diz que não vem provação senão humana. Não vem provação além das nossas forças, não. Mas fiel é o nosso Deus, que junto com a provação nos dá o escape. Jesus foi tentado no deserto também. Os discípulos foram tentados, todos foram tentados, provados, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quanta mais provação, melhor, mais próximos ficavam no Criador. Um certo imperador de Roma percebeu que quanto mais sangue se derramava dos cristãos, mais a igreja crescia. Ele disse: o semente dos mártires, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crente mata, mais essa igreja cresce. É muitas vezes necessário passarmos por estas lutas, dificuldades, aprovações, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. E aqui eu encerro esta palavra. Os cristãos que levam vidas protegidas fora do forno do Senhor, muitas vezes perdem muitas bênçãos da sua graça divina. Aleluias. Que os cristãos que estão dispostos a sofrer quando as provações cruzam os nossos caminhos, devemos entregarmos ao oleiro, meu amigo, e deixar que ele trabalhe em nossa vida de sua forma, para a glória do nome do nosso Deus. Recebe esta palavra. O nosso Deus vai fazer maravilhas. O nome do Senhor vai ser glorificado. Que você tenha recebido esta palavra, que o nosso Deus venha a ser glorificado a cada dia, a cada hora, a cada instante.
no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa o oleiro trabalhar, se entrega nas mãos desse oleiro e ele vai fazer maravilhas no nome do Senhor Jesus. Deus é o oleiro que tem poder, que nós somos massas e devemos deixar Deus trabalhar. Se você gostou dessa mensagem, aleluia, compartilha com outras pessoas, se inscreve aí no canal, nos ajuda a pregarmos a palavra do Senhor, mas primeiro que tudo, seja abençoado. Se tem alguém passando por um momento de dificuldade, que não tá com dificuldade de deixar Deus trabalhar, envie essa mensagem para ele. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração, falou ao meu, primeiramente aqui, e cada vez mais vamos crescer em graça, em misericórdia, na bondade de Cristo Jesus. Fica na graça e paz em nome de Jesus. Amém.